Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco, gravado no Seringal Hotel, que recebe nosso convidado, a equipe, com esta mesa deliciosa. Eu abro o programa hoje saudando o estado de Rondônia, especialmente a Academia Rondoniense de Letras, na pessoa da escritora Ieda Pinheiro Borzakoff. Ela que acaba de me mandar um livro belíssimo, Imagens de Rondônia, Fotografia Documenta a História. Um belo trabalho. Eu agradeço à escritora Ieda Pinheiro, especialmente participante da Academia Rondoniense de Letras. Este programa está dedicado, então, à Academia Rondoniense de Letras. Nosso convidado, Antônio José Souto Loureiro, médico, historiador, vários livros publicados e agora nos presenteia com Histórias Esquecidas, memória de um período da nossa cidade que pouco ou quase nada se fala. E é com ele que você vai conhecer um pouco desse trabalho. Antônio, por que só temos em comum o jaraqui frito, o Encontro das Águas e o Teatro Amazonas? Interessante essa colocação. Na realidade é isso, é o que sintetiza o amazonense, porque nós somos várias culturas diferentes dentro do estado. O nosso estado é 1,5 milhão de quilômetros quadrados, então cada região tem a sua cultura própria. É como se nós quiséssemos que a França fosse homogênea, a Alemanha fosse homogênea, e são países muito menores do que o Amazonas. Então nós temos a cultura do Rio Negro, a cultura dos rios da borracha, que são diferentes uma das outras, Juruá, Purus, Madeira, a cultura dos Solimões, a cultura do Baixo Amazonas e a cultura urbana de Manaus. É uma cultura, vamos dizer, quase que em apartheid da própria cultura amazônica. Você nos fala que a antiga cultura urbana dos imigrantes portugueses, por que antiga cultura urbana? Sim, porque Manaus foi um núcleo urbano português que se manteve sempre alimentado pela imigração portuguesa através dos séculos. E a última imigração, em 1910, uma cidade com 60 mil habitantes, tinha 10 mil imigrantes portugueses, 3 mil espanhóis, 500 italianos. Então era uma cidade com 1/6 da população de origem europeia. Que, aliás, dominaram o mercado. Dominavam algumas tabernas, partes do mercado, mercearias, comércio. Padarias, bares, restaurantes. Era o que acontecia. Controlavam o comércio da região, né? A parte de aviamentos em alguma coisa, se bem que os ingleses controlassem melhor isso, né? Porque nós éramos uma colônia sob o ponto de vista internacional. A Amazônia era uma colônia inglesa. O Brasil cedeu a Amazônia para a Inglaterra explorar, enquanto ela defendia a Amazônia do restante do mundo. Senão nós teríamos uma Amazônia dividida em pequenos feudos de diversos países do mundo. A Alemanha ficaria com um pedaço, a França com outro, os Estados Unidos com outro. Mas nós tivemos o Lord Protector da Amazônia, que foi a coroa britânica. Aliás, os bancos ingleses tiveram uma importância muito grande no período da borracha, ingleses e americanos. Não, principalmente os ingleses. Era o London Bank que controlava toda a movimentação financeira, tanto que ele chegou na Amazônia antes do Banco do Brasil. O London Bank se instalou antes do Banco do Brasil com o nome de River Plate Bank, que no fundo depois se tornou London Bank. E dessa forma eles dominaram esse mercado por um longo período até saírem daqui, né? Porque os ingleses trouxeram muita coisa, né? Nós tivemos o telefone, o bonde, a energia, nós tivemos o porto. Todos os serviços urbanos, na prática, foram empresas britânicas que instalaram na Amazônia, tanto em Belém como em Manaus. Fazia parte do protetorado britânico instalar essas melhorias de condições. As cidades da Amazônia, no caso Manaus e Belém, eram as cidades mais modernas do país.
por volta de 1910. A nossa contribuição econômica nesse período também foi importante. Sim, a Amazônia representava em torno de 30% a 35% das divisas brasileiras. E por incrível que pareça, não foram aplicadas aqui. Foram aplicadas na manutenção do preço do café e na construção de estradas de ferro no sul do país, na construção de portos e na imigração do sul do país. Agora, Antônio, os nordestinos também têm a sua contribuição. Nós hoje podemos dizer que São Paulo foi construído pelos nordestinos. A Amazônia também tem esse perfil, especialmente cearenses? Sim. O que aconteceu na Amazônia foi o seguinte, é que todos os anos tinham que ser substituídos 30 mil nordestinos numa frente de produção de borracha por morte. Por morte. Devido a doenças, maltratos, etc. Então era uma quantidade enorme de gente que morria nesse interior da Amazônia. Se essa gente não tivesse morrido no interior da Amazônia, a Amazônia talvez tivesse hoje em dia uns 50 milhões de habitantes. Então, isso aconteceu dessa maneira. Todo ano tinha que entrar 30 mil imigrantes na Amazônia para substituir os que estão enterrados nos barrancos e cemitérios das cidades do interior. Tá certo. Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu converso hoje, com muito prazer, com o médico, historiador, Antônio José Souto Loureiro, de família tradicional, todos os irmãos fazendo história, construindo história. Antônio Loureiro foi presidente do Instituto Histórico Geográfico, é membro da Academia Amazonense de Letras e tem uma contribuição importante na nossa literatura. Falamos hoje do seu livro mais recente, Histórias Esquecidas. São memórias de um período que não se comentava, a não ser no seio familiar. E o Antônio traz isso a lume para oferecer ao leitor conhecer um pouco dessas histórias. Antônio, o que é a cultura arcaica amazonense? A cultura arcaica amazonense ainda está viva, né? No Baixo Amazonas. Essa culturazinha do tacacá, do pirarucu, da pesca do pirarucu, da salga do pirarucu, a manteiga de tartaruga, que a maior parte dos amazonenses já não sabe mais o que é. Era a gordura. Não existia gordura na Amazônia, não existia porco. Eu acho que a Amazônia foi toda colonizada por cristão novo, porque não havia porco na Amazônia. Então a gordura que se usava era a gordura do ovo da tartaruga. Esse ovo era quebrado nas canoas e retirada a gordura. Com isso se fazia fritura. Dizem que era a melhor gordura para se fritar banana. Os festejos da época, o sairé, é o que restou. O boi bombá. Aliás, o Pará ainda mantém o sairé, né? Muita coisa, muita coisa. O carimbó que saiu da região de Urucará, dizem. Então, toda essa história antiga da Amazônia ainda está aí nessa região central da Amazônia, perfeitamente mantida como se fosse há 200 anos atrás, pelo Ribeirinho. É isso que eu digo, cultura amazônica arcaica. Mas nós temos a cultura cabocla também. Que é essa, indiretamente. Indiretamente porque é essa. Toda a restante foi infiltrada pelo elemento nordestino. Quando o nordestino chegou, essa minoria cabocla habitava exatamente esse centro da Amazônia. Eram 40 mil habitantes que o Amazonas tinha disseminado em toda essa região. O crescimento populacional da Amazônia foi devido à entrada do elemento nordestino, que criou as diversas culturas dos rios da borracha. No período da guerra, nós vamos ter novamente uma frente enorme de nordestinos, os soldados da borracha. É menos do que se pensa. Se você vai consultar as estatísticas, elas são bem menores do que oficialmente se encontra.
A verdadeira história do número de nordestinos que vieram durante a guerra é outra. Então é bem menor o número. É uma finalidade estatística de extorquir dinheiro dos americanos. Porque cada imigrante nordestino custava tantos dólares. E se inflacionava as contas que os americanos tinham que pagar. E, de certa forma, contribuía com a borracha no período da guerra. Ah, sim. Sem dúvida. As empresas americanas que vieram explorar a borracha na Amazônia, no caso, Raba Development Corporation, ela foi feita exatamente para isso. Levar o que fosse possível de borracha natural da Amazônia, que era a única borracha que servia para fazer pneu de avião, porque os seringais da Ásia estavam ocupados pelos japoneses. Então havia necessidade dessa borracha. Não que não houvesse a borracha sintética, já havia borracha sintética, só que a borracha natural era indispensável nos pneus dos aviões por ser mais elástica. E, de certa forma, a Amazônia acabou contribuindo com essa guerra. Foram duas coisas fundamentais na Segunda Guerra Mundial que a Amazônia participou. Um foi a borracha, a Guerra da Borracha. E a segunda, a passagem para Natal e a chegada dos aviões americanos ao norte da África para destruir o poderio alemão no norte da África. E a Amazônia contribuiu como base de passagem. Foi construída a Ponta Pelada, foi construído o Val de Cães. Tudo para passar os aviões que vinham de Georgetown na direção de Natal e daí alcançar o norte da África, para derrotar o Von Rommel nas batalhas da Líbia, do Egito, e acabar com o Africa Corps. Foi isso que aconteceu. De certa forma, a nossa cultura indígena, ela também está muito forte, porque o Amazonas ainda tem uma elevada quantidade de etnias indígenas. Aliás, a Amazônia tem o maior número de etnias. Sem dúvida, isso aí existe e acho que até certo ponto deve ser respeitado pelas nossas populações neobrasileiras, porque elas fazem parte da nossa formação cultural, as tribos indígenas. Inclusive, muitas pessoas acham que se não fosse a Índia, o Brasil não seria unido como é hoje em dia. Quem uniu o Brasil foi a Índia. O cromossoma X do brasileiro é basicamente indígena, pela mulher, o cromossoma X. O cromossoma Y é masculino, esse pode ser negro, índio ou branco. Mas geralmente o cromossoma X é indígena, porque a mulher negra e a mulher branca não imigraram para o Brasil. Tá certo. Estamos de volta, é o terceiro bloco do programa Literatura em Foco e hoje, com muito prazer, eu gravo com Antônio José Souto Loureiro, médico, historiador, e falo da sua obra Histórias Esquecidas. Mas tem um capítulo aqui que me chamou a atenção, A Mansão das Lágrimas. Vamos falar de en passant desse momento aí. Mansão das Lágrimas é um dos palacetes da Avenida Joaquim Nabuco. Hoje em dia está desaparecido, demolido como tantos outros, sem qualquer percepção do futuro, de se guardar uma tradição. Um belo palacete. Dizem que ele foi construído por um construtor português que fez o palacete do telhado às fundações por conta própria, com a condição de quem ia habitá-lo pagasse de uma vez só. E no dia que ele foi fazer a cobrança, passou o recibo. A pessoa pegou o recibo, levou e quando voltou disse: "O que é que você está fazendo aqui? Eu já tenho o recibo da casa, não tenho mais nada a lhe pagar." E a pessoa, o construtor, saiu muito triste e cometeu suicídio. É uma pena. E as pessoas descendentes do construtor vinham chorar à porta da mansão semanalmente, não sei de quando em quando,
para ver se conseguiam alguma coisa em dinheiro. E ficou com esse nome. A Justiça de Deus ou Jacaré do Monte Cristo? Essa história é muito conhecida em Manaus. Ela foi até nas cuias de Tacacá e nas pedras de raio, que antigamente se vendia pinturas em pedras de raio em Manaus. Diziam que era pedra de raio, mas era seixo grande do fundo dos igarapés. Era muito conhecida a figura da mulher na boca do jacaré e o jacaré carregando. Que não é aquele jacaré que a cabeça está no Instituto Histórico Geográfico. É este. É este, era um jacaré de 6,30 metros do Papo Amarelo. Um jacaré azul gigante. Então ela estaria envolvida na morte da própria irmã paralítica para ficar com o cunhado. E disse, quero que um jacaré me coma se eu matei minha irmã. E foi lavar roupa na escadaria da Rua dos Andradas, onde se atravessava por Educandos. Catraia. De Catraia. E igarapé cheio, o jacaré de 6 metros faminto, abocanhou pelo meio. E ficou passeando, sem poder afundar, porque estava presa. E ficou famosa a cena. A cena e a história, né? Os milagres de Santo Antônio. Aí está o Colégio Barão do Rio Branco. Se você passar por lá, vai ver o medalhão em cima do portão. Que foi, inclusive, consulado de Portugal também. Em cima do portão, né? A pessoa perdeu uma bolada e disse que colocaria em algum lugar da casa, se encontrasse o dinheiro, que aquilo tinha sido um milagre de Santo Antônio se encontrasse o dinheiro. E encontrou. E está lá até hoje, escrito no medalhão do portão, o milagre de Santo Antônio. Um dos prédios belíssimos e hoje fechado, praticamente abandonado, é o prédio dos Correios. Prédio central, na Marechal Deodoro. O prédio dos Correios foi uma empresa judaica que fez aquele prédio. Foi vendido para os Correios posteriormente. E está abandonado sem destinação, como tantos outros prédios. Você veja que aquele prédio Cecilião também é abandonado. É um desplante o governo federal construir prédios e abandonar. Que, aliás, são muitos prédios abandonados. Vamos ver o que acontece no nosso novo governo. A Praça do Relógio. A Praça do Relógio está lá em frente do Correio, né? Com o seu relógio marcando a hora e o tempo. Dizendo, todas as horas ferem, a última mata. Em latim. Todo mundo passa por lá e não sabe o que sabe significa. A tradução. Tá certo. Antônio, olha, Histórias Esquecidas é um livro que eu deixo como sugestão para você, telespectador, porque conta essas histórias de uma cidade que já não existe mais. Mas nós estamos chegando ao final do programa e você tem a oportunidade de se despedir. Bom, dizer que eu continuarei a escrever algumas coisas. Já lancei mais 2 livros depois desse, mas são livros maçônicos de circulação interna, Ensinamento aos Mestres e o Chofar 4. Ainda espero lançar o Chofar, uma revista maçônica. E vamos ver, enquanto tiver um coração forte e o cérebro funcionando, eu espero ir lançando os meus livros para deixar alguma coisa. Haverá de estar, com certeza. Sua futuro. Contribuição é importante. Estamos chegando ao final de mais um programa Literatura em Foco. Eu quero, de certa forma, dedicar esse programa ao estado de Rondônia, à Academia Rondoniense de Letras, na pessoa da escritora Ieda Pinheiro. Uma obra interessante, com resgate interessante, imagens de Rondônia, a fotografia documenta a história. Fica aqui o nosso agradecimento à escritora Ieda Pinheiro, à Academia Rondoniense de Letras. Chegamos ao final de mais um programa Literatura. Eu quero agradecer a Magistral Gold, quero agradecer a Importadora TV Lá e quero agradecer especialmente você que nos acompanha há 19 anos. Sempre mostrando os livros produzidos na Amazônia. Na próxima semana, um novo encontro daqui de Manaus para você. Um forte abraço. Te vejo na próxima semana, porque Deus haverá de permitir. Até lá.